Bom dia, turma! Chegamos a mais um dia de aula de inglês e hoje nós vamos iniciar a unidade 7, lá na página 70, onde vai falar um pouco sobre Food Word, certo? E aí, de acordo com esse título, o que vocês acham que vamos falar nessa unidade? Nós vamos falar um pouco sobre o mundo alimentar, certo? Então, nessa unidade vamos falar um pouco sobre comidas, sobre alimentos. E aí o tema dessa unidade diz assim: Everything in moderation, avoid excess. Então, nessa unidade vamos ver o que nossa alimentação, o que nós alimentarmos em excesso ou com moderação, certo? Então, todos os alimentos, sejam de forma natural ou seja de forma processada, nós temos que ter controle com relação ao consumo, certo? Vamos estar falando dessas duas modalidades de alimentos, tanto natural como processada, e aí vocês vão ver o que faz bem para a nossa saúde, tudo estando dentro do controle, certo? Então, na questão 1 ainda, lá onde tem aqui, responder um pouco sobre sua alimentação pessoal, vocês irão marcar as informações que são verdadeiras para vocês, certo? Por exemplo, I eat, drink this. Então, eat é o verbo que nós utilizamos com relação à comida, certo? Então, eat, em inglês, é o verbo comer, certo? E o verbo drink com relação à bebida, ou seja, o verbo beber. Então, de acordo com esses dois verbos, vocês vão ver o que vocês bebem ou comem em excesso ou com moderação, de acordo com os alimentos que estão aqui. Lembrando que a categoria de alimentos ela está dividida em várias categorias, que mais na frente eu vou mostrar para vocês uma pirâmide alimentar ou a pizza alimentar, ou seja, a categoria em que cada alimento se enquadra. Então, lá na questão 1, lá no início, como eu já havia falado, vocês irão marcar o que vocês comem com moderação, que no caso é in moderation, ou in excess. Meat. O que é meat? Meat são os diversos tipos de carnes, certo? Então, vocês comem com moderação ou em excesso. Vegetables são os vegetais. Fruit são as frutas. Candy são os doces. E soda são os refrigerantes, certo? Então, vocês vão ver aí uma categoria onde está distribuída em bebidas, eat, e comidas, bebidas, drink, e comidas, eat, e vocês vão marcar se vocês comem em excesso ou moderação. E aí, vocês vão responder o reading. Where is it from? De onde veio? Então, nós vamos, nesse texto aqui, onde o título do texto diz Where is your packed lunch from? Esse texto, ele vai falar um pouco de onde vem o nosso lanche. Ou seja, de onde ele vem. Os itens que faz parte do nosso lanche, cada item daquele vem de algum lugar diferente, de algum país diferente. Ou seja, nós vamos ver de onde veio. Mas antes disso, vocês vão responder a questão 1, certo? Da página 70, aqui, que são a questão pessoal, certo? Vai de acordo com sua alimentação. Que diz assim, look at the article, click to answer the question. Observando esse texto, não há necessidade de ler agora, mas vocês só observam e respondem a questão 1. Who is the writer of the article? Então, isso aqui, vocês já podem ver que é um article, ou seja, é um artigo. E aí no texto diz quem é o autor desse artigo. Na letra A, vocês vão responder quem é o autor desse artigo. Tá lá no texto também. Na letra B, qual tipo de texto? Então, já vimos que é um artigo, certo? Seja um artigo de revista. E esse, who is the article for?
Esse artigo ele é direcionado para quem? Qual é o público-alvo desse artigo? Então, o público-alvo desse artigo são os students. Somos nós, são vocês que são os estudantes. Certo? Então, eu vou ler aqui esse texto bem rapidinho para vocês. Vocês param aí, escutam o texto. É muito importante essa parte de escuta, como também vocês fazem a leitura depois para responder as demais questões. Ok? Where is your package lunch from? By Sam Cooper. Home. That is a simple answer, but look again. Are there any apples? Is there any ham? Where is the bread from? Many students in the US take a packed lunch to school. The journey varies. Some live very close and walk to school, and some others take a bus or a car. But how far does the food in packed lunch travel to get there? Let's take a look. Então, observamos essa imagem que está aqui no livro de vocês. E vamos observar de onde vem cada item desse lanche. Ou seja, a sua originalidade, de onde ele veio para compor esse lanche. Então, nós vimos a água, the top of Everest, a maçã, child, o pão, Canada, o tomate, México, o alface, local quer dizer que ele é produzido aqui no Brasil mesmo, no local. O cheese, Argentina, e o presunto, que no caso é o ham, Ecuador. Of course, it depends what you buy. But nowadays, many of the food items in our supermarkets come from other countries. Some food travels thousands of kilometers. In fact, some food from the US travels to another country for processing and then comes back again. So, why not use local food? Using local food helps the local economy. It maintains green and open space near you, and it often tastes better because it's fresh. Also, with local food, your poor packed lunch doesn't travel so far. Então, o que esse texto vem trazer para nós? Ele vem dizer que a maioria dos itens que compramos nos supermercados, ele vem de outros países. Eles são fabricados em outros países e chegam até nós para o nosso consumo. E aqui no final do texto, ele fala da importância da alimentação com relação aos alimentos que são locais, ou seja, que são produzidos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, a importância de se alimentar, de se comprar esses alimentos é com relação à economia do local. Ou seja, se compramos os alimentos que são produzidos no nosso país, a economia sobe. Por quê? Porque estamos comprando algo que é fabricado dentro do nosso país. Então, essa é a mensagem que ele traz para nós. E aí, na questão 2, na página 71, vocês irão fazer essa leitura do texto e irão completar a tabela de acordo com as informações que tem no texto. Então, na primeira coluna diz, ways to get school. Quais são os meios que vão para a escola? Está falando dos meios de transporte que vão para a escola. Na segunda coluna, quais são os foods? Quais são as comidas que está falando lá no texto? Lembre que o texto como um todo, referindo sempre ao texto em si, como também a imagem. E quais são os países, os countries, que lá está citado de acordo com a origem dos alimentos. Na questão 3, vocês irão responder essas perguntas de acordo com o texto, certo? Pergunta assim, why does the writer say that home is the simple answer? Então, por que o escritor ele diz que home, a palavra home, é uma resposta simples? Então, vocês vão observar que home está relacionado ao nosso lar, à nossa casa, e é onde as pessoas recebem os alimentos, certo? Onde os estudantes eles recebem essas comidas. E letra B, how do the journeys to school of US students vary? Então, como essas pessoas, elas
esses estudantes, eles vão para a escola, certo? Which of the food items in the picture have very long journals? Então, é a resposta pessoal. Vocês vão estar respondendo de acordo com o que vocês acham. What are the advantages of using local food? Então, quais são as vantagens ao utilizar a alimentação, ou seja, a comida local, certo? Então, como eu acabei de falar para vocês. No vocabulário, ainda na página 71, vamos aprender um pouco sobre food, certo? Então, essa unidade sempre está direcionada a comidas e também bebidas. E aí, como eu falei para vocês, existem duas formas de termos os alimentos na nossa mesa. Natural, certo? Representado pela letra N, e processed, representado pela letra P, certo? Então, são esses dois tipos de alimentos que temos. Então, de acordo com essa imagem que vocês veem aqui, vocês irão me dizer quais são os alimentos que são natural e quais são os alimentos que são processados, certo? Então, sempre representados através dessas duas letras. Os alimentos naturais são aqueles que, ao sair da horta, ao sair do campo, eles vêm para a nossa mesa, direto para o nosso consumo. Os alimentos processados são aqueles alimentos que saem da horta, que saem do campo, vão para uma indústria, vão para um local para serem processados, ou seja, para serem fabricados em um tipo de produto, certo? Então, eles já não são mais produtos naturais, porque eles passam por um tipo de procedimento onde eles vão ser transformados em algum tipo de alimento. No Lesson, na página 71, vocês vão escutar o áudio 41, a shopping list, certo? Uma lista de compras, e vocês vão responder a questão 1 e 2, certo? Então, na questão 1, vocês vão ver qual é a lista correta de compras, se é a primeira, a amarelinha, a segunda, essa verdinha, ou essa terceira azul. Vocês vão escutar o áudio e marcar qual é a lista correta. E na questão 3, vocês irão ler novamente, escutar novamente o áudio e escrever as comidas que as crianças têm em sua casa, certo? De acordo com o áudio também, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? Estou sempre à disposição para responder vocês. E com relação às atividades, sempre mandem para o meu e-mail para que eu faça esse controle com relação à entrega de atividades para valer a nota, certo? Beijos, até a próxima aula!